Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do teu filho que já tem sido canal de bênção sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor o use, ó Pai, com muita unção, com muita graça, ó Pai, com muita sabedoria, que Ele possa transmitir a cada um de nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, transbordando da Tua presença e do Teu Espírito. Usa Ele, ó Pai, de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós te entregamos a vida dele e as nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Com certeza Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão cansados, sim ou não? Então não, né? Graças a Deus, a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças. Vamos ficar de pé só por um momento, para nós lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho que nos escreve o médico Lucas, no capítulo 17. Lá no verso 32, somente o verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você tem uma cabeça boa? Aonde está essa palavra que você acabou de ler agora? 17, 32. Glórias a Deus. Levanta a sua mão assim para o céu. Deus precisa, cada dia, colocar na nossa mente o que é importante, aquilo que para nós vai fazer a diferença na nossa vida. E tomara que nesta noite nós possamos sair daqui com algo que a gente leve para os nossos lares, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, dizendo: Deus hoje falou alguma coisa que eu sinto que é importante na minha vida, que eu não possa esquecer. Amém? Deus, coloca nas nossas mãos, Senhor, coloca na nossa boca, no nosso coração, ó Pai, aquilo que é desejo do Senhor, e que nesta noite, ó Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, ó Pai, porque o Senhor nos deu na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, privilégios, ó Deus, que nós não teríamos se hoje nós não tivéssemos Te conhecido. Abençoa, ó Deus, a cada um dos Teus filhos, os Teus servos que estão aqui nesta noite, aqueles também que estão nos vendo através da internet, estarão vendo através dos programas de televisão, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vira para alguém que está perto de você e pergunta para ele: você lembra da mulher de Ló? Podeis vos assentar. A nossa mente é alguma coisa tremenda, alguma coisa terrível também às vezes. Quantas vezes a nossa mente nos surpreende, quando nós pensamos que somos capazes de lembrar de coisas importantes, e às vezes na realidade nós não conseguimos lembrar de coisas importantes, ou mesmo, sim, talvez lembramos de coisas importantes, mas esquecemos de coisas que são essenciais para a nossa vida, para o nosso viver. Coisas importantes são boas, você lembrar você lembrar da casa, lembrar da família, lembrar do seu trabalho, lembrar dos seus amigos, lembrar da sua igreja. Isso é bom, são coisas muito importantes. São coisas muito importantes. Mas coisas essenciais na nossa vida, nós nunca devemos nos esquecer. Principalmente, nós nunca devemos nos esquecer de onde nós viemos, quem nós éramos, o que nós fazíamos, de onde Deus nos tirou. O privilégio que nós temos hoje de estar na sua casa, de estarmos levantando as nossas mãos, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez. Teve uma época, falando em lembrança e memória e tudo, eu fiz, há um tempo atrás aí, Lívio, eu fiz um curso de memorização, estava ruim a memória.
Eu fiz um curso de memorização, já contei isso aqui para vocês, uma vez. E ficou 3 dias eu fazendo esse curso, na quarta, na quinta, na sexta-feira, e ficamos lá 4 horas em cada dia, 4 dias, na quinta, na quarta, na quinta, na sexta, 12 horas o curso. Na sexta-feira eu peguei o diploma do curso, estava sabendo números, 20 números, decorar, nome de pessoas, 10, 15 pessoas ao redor, como fazer isso. Peguei o diploma, pensei, doutor Márcio, eu estou legal, realmente eu posso decorar até o pi, né? Eu posso decorar muitas coisas aqui. Peguei o diploma, estou com o diploma, saí lá fora do centro, ali na Rua 4, como que chama aquele local grande? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Lá no centro. Peguei o diploma. Agora não foi por querer, não. Peguei o diploma, estava lá na porta. A hora que eu cheguei na porta, eu pensei, aonde que eu deixei meu carro? Aonde está meu carro? E eu fiquei lá uns 10 minutos pensando onde estava meu carro. A mente, mais uma vez, falhou. Quantos aqui se lembrou, quantas pessoas lembrou hoje da mulher de Ló? Levanta a mão. Esta semana, quantos se lembraram aqui da mulher de Ló? Tá bom, se essa semana nem hoje não deu. Nesse mês, quantas pessoas se lembraram da mulher de Ló? Tá bom. O ano passado, então não vou perguntar esse ano, o ano passado, quantos se lembraram da mulher de Ló? Aí já algumas pessoas já se lembraram. O que isso significa para nós? Jesus estava falando coisas importantes aqui, coisas prioridades. Jesus não estava falando coisas simples. Ele estava passando aqui coisas que realmente tinham importância na vida, não na vida corriqueira, mas na vida espiritual das pessoas. Às vezes nós temos que usar de algumas coisas do nosso passado para nós não cairmos nos mesmos erros no futuro. As experiências que às vezes nós temos hoje vão nos fazer com que nós estejamos mais fortes, nós estejamos mais experientes, nós estejamos com mais visão diferenciada, para que no futuro a gente não possa passar pelas mesmas coisas, as quais nós passamos lá no passado. Quantos de nós, às vezes, quando nós éramos novos convertidos, pessoas recém-chegadas, conhecendo o Evangelho agora, quantas vezes nós ainda como crianças, nós fazíamos as mesmas coisas, as quais, às vezes nós fazíamos quando nós não conhecíamos ainda a Deus. Nós fazíamos sem querer, fazíamos por falta de conhecimento, fazíamos porque ninguém, pessoa alguma, tinha falado para nós que aquilo era errado. Errado não porque os padrões humanos, morais, mas errados porque desagradavam o coração de Deus. Deus se entristecia. E a partir do momento que nós tomamos esse conhecimento, nós então começamos a deixar as coisas. Paulo chega a dizer que antigamente eu era criança, falava como criança, me comportava como criança, mas chegou um momento da minha vida que eu abandonei as coisas de crianças e comecei agora a me portar como alguém que tem maturidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós devemos nunca esquecer de usar essas experiências para o nosso dia a dia, hoje. Nenhum de nós deixa de estar sujeito às mesmas coisas, deixa de estar sendo atacado pelo mesmo inimigo, de maneira alguma. Da mesma maneira que você é atacado, atacada,
Nós também, eu sou atacado, Marisete é atacado, obreiros são atacados, pastores são atacados. O que vai fazer a diferença de você ceder ou não? Não é porque alguém diz para você não ceder, não é isso. O que vai fazer a diferença entre você ceder a uma tentação, a um pecado ou não, é você ter um entendimento de que Deus te ama de tal maneira que Ele dando a sua vida do seu único filho na cruz do Calvário, um ato de amor tremendo, supremo, que hoje Ele dá esta vida, paga esse preço. Hoje então eu posso escolher dizendo, eu não quero, eu viro as costas para o pecado e eu abro meu coração, eu continuo alegre na presença de Deus, porque Ele me salvou, Ele trouxe alegria para a minha vida, trouxe alegria para a minha alma, encheu o meu coração de paz, Ele trouxe renovo espiritual para mim, e isso sim faz a diferença na nossa vida, na minha e na sua vida. Diga amém. Esse versículo aqui é o segundo versículo menor da Bíblia. Segundo. Não significa porque é pequeno, não fala de coisas importantes. O primeiro vocês sabem qual que é? Jesus está lá em João 11:35. Jesus chorou. E depois esse em Lucas 17:32. O que é isso? Para nós recordarmos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Para nós entendermos esse significado, para nós entendermos a preciosidade desse verso, nós temos que entender o contexto deste capítulo. Jesus estava conversando aqui, agora, nesse momento. Ele recebe uma pergunta, se você vai ler, ele recebe uma pergunta dos fariseus. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê que ele não responde para os fariseus. Ele vira o foco da atenção, usa a pergunta dos fariseus e traz um ensinamento para os seus discípulos. Por que Jesus não usou a figura de outro importante personagem bíblico? Por que Jesus não usou a figura de Abraão? Por que ele não usa a figura de Davi? Por que ele não usou a figura de qualquer um outro dos personagens, dos profetas do Antigo Testamento? Por que ele não fala de Moisés? Lembrai-vos de Moisés. Não. Mas Jesus agora, ele fala para nós lembrarmos de quem? Da mulher de Ló. Qual que é o tema desta conversa que Jesus estava tendo? Preste atenção. Jesus agora, ele começa a falar no capítulo 17, aqui do Evangelho de Lucas, ele começa a falar da sua segunda parousia, da segunda vinda a este mundo. Ele começa a lembrar, quando alguém pergunta para ele quando seria o reino de Deus, ele começa a responder para os seus discípulos e falar quais algumas características que estariam da sua volta. E na sua segunda volta é bom nós lembrarmos que Jesus, ele não vai vir mais para morrer numa cruz. Jesus na sua segunda volta, ele não vai vir mais para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus voltar novamente agora, ele a primeira coisa que vai fazer, vai levar a sua igreja. Quantos aqui fazem parte da igreja do Senhor Jesus? Diga amém. Ele vai levar a sua igreja. E esse mundo aqui vai ser julgado por ele. Então Jesus está falando aqui alguma coisa que é importante. Ele está falando quando ele voltar. Ele cita alguns exemplos, ele cita Noé. Ele diz que no tempo de Noé, as pessoas casavam, as pessoas compravam, as pessoas vendiam, as pessoas conversavam, iam à festa, festejavam, mas chegou um dia que Noé entra na arca, juntamente com a sua família, e todas as pessoas que faziam isso e não tinham uma visão diferenciada, a Bíblia diz que pereceram. Somente Noé e a sua casa é que ficaram vivos.
E ele continua dizendo agora também que lá, e ele começa agora a falar desse homem, desse personagem. Quando ele entra então, ele diz para nós lembrarmos da mulher de Ló. Lembrança é diferente de você dizer, cuidado, olha, está aqui um buraco aqui, aliás a cidade de Goiânia é o que mais tem nessa época, é buraco. Olha, cuidado com o buraco ali na Avenida E. Tem um buraco aqui na Avenida E que eu já sei até os centímetros que eu tenho que passar com a roda para não cair dentro dele. Pode ter 30 carros na minha frente que eu sei que está chegando perto da árvore, eu tenho que chegar para a esquerda, encostar no meio-fio, porque senão vai cair. Normalmente o que vem atrás, cai, sente aquele baque. Mas Jesus não disse cuidado. Ele não falou cuidado com o que está acontecendo. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero complementar e dizer um pouco aqui desses 3 personagens que fazem parte desta história. Primeiro personagem que faz parte desta lembrança de Jesus aqui, o primeiro deles é Abraão, que significa o homem da promessa, que significa o homem reto, o homem íntegro, o homem que caminhou de acordo com a vontade de Deus, um homem que entrou no céu pelas portas. O segundo personagem que nós falamos aqui, nós vamos ver, é a pessoa de Ló. Quem que significa Ló? Qual que representa Ló? Representa aquelas pessoas que são íntegros, são retos. Se você for ler em 2 Pedro 2,7, você vai ver que a Bíblia fala de Ló como alguém que era justo e que foi feito por Deus, tirado de uma situação como essa, porque ele era justo. Mas Ló era um homem justo, mas que se acomodou com as injustiças que estavam do seu lado. Ló era um homem justo, mas não se importou que a sua casa e a sua família permanecessem num local aonde Deus não queria que eles estivessem. Mas quem significa também a mulher de Ló? O que simboliza a mulher de Ló nesse contexto aqui? Significa aqueles que ficam no meio da caminhada cristã, no meio da caminhada espiritual. Aqueles que começam, que têm às vezes encontros com Deus, têm visualizações de Deus, aqueles que participam de alguns eventos religiosos, fazem parte da família, é parente, é conhecido, ouve falar muito de Deus, mas nenhuma dessas ações é capaz de transformar a vida desta pessoa. A minha visão, a sua visão, nos leva aonde às vezes o nosso coração às vezes almeja. O que esses homens viram? O que Abraão viu? O que Ló viu? O que a mulher de Ló viu? Abraão teve uma visão, a visão do céu. Diga amém. Ló não. Ló foi um homem que ele teve uma visão diferenciada. Ló teve uma visão financeira. Ló, quando eles estavam, preste atenção numa coisa, quando eles estavam para dividir entre Abraão e Ló, dividir os seus gados, os seus rebanhos. Por que isso aconteceu? Porque a prosperidade chegou na vida deles. As coisas mais difíceis que eu acho de você conseguir tomar uma boa decisão é quando você está muito próspero ou quando você está lá no pó. São situações que as decisões, elas ficam num limiar muito pequeno. As decisões entre o certo e o errado costumam se andar paralelas e muito próximas umas das outras. O que fez a diferença desses homens? Exatamente o que eles viram ou visualizaram. O que nós temos visto? O que nós temos visualizado do nosso dia a dia, da nossa vida espiritual? Com o que você sonha na sua vida espiritual? Qual que é o maior anseio do seu coração em relação a enxergar as coisas de Deus?
O que bate no seu coração mais forte quando você pensa em realizar, fazer, ou quando você dobra os seus joelhos lá no seu interior da sua casa, quando ninguém mais está vendo? O que impulsiona você a dobrar os seus joelhos na sua casa? A visão que nós temos é o que vai fazer a diferença da nossa vida. Eu sempre tenho comigo de que nesses momentos mais difíceis aqui, nós devemos ficar muito atentos. Eu nunca tomo uma decisão, e todas as vezes que eu tomei esse tipo de decisão, eu fiz coisa errada. Se alguém ligar na sua casa e falar para você assim: olha, hoje é a última oportunidade de você estar aparecendo um negócio assim 100%. Fulano já ganhou, ciclano já ganhou, isso fulano, já está todo mundo ganhando. Mas se você não fizer hoje, você vai ficar de fora. Você fala assim: muito obrigado, que Deus te abençoe, uma boa tarde, boa noite, até logo, e desliga o telefone. Porque você não pode tomar nenhuma decisão sendo impulsionado, ou empurrado, ou motivado por qualquer coisa que não seja a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Somente a voz do Espírito Santo é quem pode direcionar a minha vida e a sua vida. Esses homens, o que foi que eles fizeram? A prosperidade chegou. Eles estavam ricos, se dividiram por quê? Porque a riqueza não comportava no mesmo lugar mais. Mas agora um deles cresce o olho e diz: não tem como nós ficarmos juntos. A Bíblia diz que Abraão, homem de Deus, homem da promessa, Ló estava sendo abençoado por causa da promessa que Deus tinha para Abraão. Ló estava recebendo as coisas na vida dele, porque ele estava do lado, ombrando alguém que tinha a promessa de Deus na vida dele. Nós devemos andar com pessoas. Se você acha que você não tem algo, não tem um sonho, não tem um propósito, se você acha que o que bate no seu coração, às vezes você não sabe se vem da parte de Deus, então o que você deve fazer? Você deve andar com alguém que tem convicção, que tem certeza de que o que ele faz, que o que ele caminha, por onde ele anda, vem da parte do Espírito Santo de Deus na vida dele. Até que Deus possa dar na sua vida também a promessa, e você possa andar com seus próprios pés em direção e alcançar essa promessa na sua vida também. Mas eles agora estão prósperos, estão ricos. Isso acontece quando muitas coisas, quando Abraão diz: olha, Ló, faz o seguinte, você faz o que você quiser. Ló, faz o seguinte, você pode escolher a maneira que você quiser disso aqui. Você pode andar pelo caminho, andar pelas terras, aí vê aonde fica bom para você, e você escolhe da maneira que você quiser. Eu não me importo. Ele deve ter pensado: eu tenho na minha vida a direção de Deus, eu tenho na minha vida o controle da mão de Deus. E Ló caminha de um lado para o outro, anda quilômetros para cá, quilômetros para lá, e a Bíblia diz que ele escolhe então as campinas do Jordão, o lugar mais fértil que existia. E se você vai ler lá em Gênesis no capítulo 19, você vai ver que ele não escolhe uma parte, mas lá diz que ele escolhe toda a campina, toda ela. O que eu entendo com isso? Aquele homem teve uma visão financeira boa, claro. Aquele homem teve uma visão de negócios, claro. Aquele homem teve uma visão de ser mais esperto do que o outro, sim, teve. Mas a boa decisão que aquele homem teve, naquele momento de escolha que ele fez com que toda a sua vida, todo o seu futuro,
pudesse ser mudado e transformado. E ele não aparece mais. Ele perde as suas filhas que eram inocentes, ele perde a sua esposa, ele perde os seus negócios, ele perde tudo o que ele tinha, por causa de uma decisão errada. Uma decisão mudou a vida por completa daquele homem, porque ele escolheu segundo os seus olhos. A Bíblia diz que ele vai montando o acampamento, sai das terras ali férteis, o gado já não come ali mais, e ele vai montando e desmontando o acampamento, até que ele chega às portas da cidade de Sodoma. Agora ele monta acampamento, ele não faz parte, não entra mais na cidade, ele está perto. Mas a sua decisão foi de tal maneira, que ele foi acostumando. Ele foi acostumando com as coisas erradas que aconteciam ali em Sodoma, até que a Bíblia diz que ele então começa a morar em Sodoma. Homem de Deus, homem íntegro, homem fiel. Às vezes na nossa vida, irmãos, às vezes no nosso dia a dia, você diz assim, mas eu sou crente fiel, eu sou um bom cristão. O pastor não tem nada contra mim. O pastor nunca tem nada a falar de errado de mim. Eu venho nos cultos. Eu devolvo o meu dízimo, eu oferto na casa de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas às vezes, mesmo você fazendo todas estas coisas, você ainda está fazendo, às vezes, aqui na igreja você está fazendo coisas certas, mas você está acostumando com as coisas erradas que estão próximas de você, às vezes tão próximas, tão amalgamadas, que você já não consegue mais ter o controle total desta situação, e você acha que isto é uma coisa normal. Quantos de nós, quando nós convertemos, nós olhávamos por determinadas situações, vou dar exemplos simples, clássicos. Quantos de nós, quando você converteu, chegava a época de carnaval, você nem ligava a televisão, você não assistia um Big Brother, porque você falava, isso não pode entrar pelos meus olhos, descer para o meu coração, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, eu sou, o Senhor pagou, eu sou limpo, sou lavado, sou remido pelo sangue precioso de Jesus, e às vezes você fez isso durante alguns anos, mas a televisão está na sua casa, tudo bem, a televisão não é um mal, o mal é o que nós vemos na televisão, o computador não é o mal é o que nós acessamos nas redes, através do computador, e o pior de todas estas coisas, é quando essas coisas erradas que às vezes nós fazemos, e começamos a fazer, elas não nos tocam mais, elas já não causam em nós nenhum rebuliço. O Espírito Santo de Deus fala conosco, mas nós não conseguimos mais sentir a presença dEle falando conosco, e tudo que nós antigamente achávamos que era errado, parece que hoje, isso é normal. Aquele homem foi andando, até que ele sentiu que ele já fazia parte do meio. E a decisão que ele tomou, por estar fazendo parte do meio, ele perdeu todo o seu patrimônio, todas as suas coisas, tudo que ele tinha, numa única só noite. E Abraão, aquele bobo, foi passado para trás. Parece que o sobrinho o enganou. O sobrinho escolheu as coisas boas e deixou as coisas ruins para ele. Deixou pedra, deixou montanha. O sobrinho pegou o vale fértil, tudo que planta dá, qualquer chuvinha nasce. Abraão ficou com as coisas ruins. E a gente olha e pode dizer, meu Deus,
Que escolha errada de Abraão. Que homem bobo, se fosse eu nesse tempo de hoje, eu faria a melhor escolha. Mas Abraão, a primeira coisa que Abraão fez, depois de fazer todas aquelas coisas lá, ele não escolhe as coisas porque ele está nos olhos dele, mas ele escolhe aquilo porque está no coração do próprio Deus para ele, em benefício dele. Mas parece que Abraão escolheu, é como se fizéssemos um paralelo, Abraão escolheu ser vendedor de coxinha na feira, enquanto que Ló escolhe ser um dono da franquia do McDonald's, lá perto do Flamboyant. Escolhas totalmente opostas. Mas preste atenção numa coisa: se a sua escolha for feita baseado naquilo que Deus quer para a sua vida, você pode pegar a coxinha, lá embaixo da coxinha, Deus vai fazer com que a coxinha seja mais próxima do que está lá em cima, no McDonald's. A empresa que você está hoje pode ser a empresa mais simples que existir, mas se você estiver no propósito de Deus, Deus pode fazer com que ela prospere e possa ver muitas vezes mais do que às vezes os seus amigos, os seus companheiros que não conhecem a Deus ou conhecem a Deus e o relegam a segundo plano. Deus pode transformar a sua vida, a sua história, a sua empresa em coisas que você nunca antes pensou. Eu nunca pensei em assumir um púlpito como esse, na minha vida inteira. Nunca tive capacidade para isso. Nunca tive. Todas as vezes que eu subo aqui em cima desse púlpito, eu subo com as mãos frias, eu subo tremendo, porque eu não tenho capacidade para isso, mas eu subo aqui na força do Senhor, e eu sei, estando na força do Senhor, eu vou falar e fazer o que Ele tem delimitado e falado para falar para as pessoas, para você. Lembre-se da mulher de Ló. Lembrar o que da mulher de Ló? Lembrar que ela morreu. Lembrar que ela não deveria ter morrido. Lembrar que ela não acreditou que Deus tinha muito mais para ela fora daquele lugar do que naquele lugar que ela estava. Por que esta mulher olhou para trás? A Bíblia diz que os anjos chegam e começam a tirar, depois da intercessão de Abraão, os anjos chegam na cidade de Sodoma, e depois de Abraão negociar com Deus, e chegar em 10 justos para ele não destruir a cidade, Deus falou: se encontrar lá 10 justos, eu não vou destruir a cidade, pode ficar tranquilo, não vou ser destruído. Mas os anjos saíram andando, caminhando. Chegou na cidade, sabia que não ia encontrar 10 justos. Os anjos já chegam ali na porta de Ló. Abraão estava intercedendo por ele. E eles chegam na cidade e começam: tem algumas pessoas, quem são as pessoas que estão com você, Ló? Quem são as pessoas que você acha que deve sair daqui? Quem são os justos que você, Ló, através da misericórdia de Deus, concedida a você, pode vir com você também, Ló? Ló pensou: bom, eu tenho a minha esposa, eu tenho as minhas 2 filhas, eu tenho meus 2 genros, que não eram casados com as suas filhas, mas iam casar com as suas filhas. Eu creio que eram rapazes bons também, porque a Bíblia fala que as filhas de Ló, eles estavam namorando, e que as filhas de Ló ainda eram virgens. E o anjo chega, e Ló começa a lutar com o anjo, dizendo: não precisa disso aqui. O anjo disse: apressa que Deus vai destruir isso aqui tudo. Quando eu olho para este momento, para esse detalhe, quando eu olho para Jesus mandando nós lembrarmos da mulher de Ló, é que um dia vai haver uma destruição de todas as coisas, todos os projetos humanos vão se falir.
Não vai sobrar coisa alguma. E se isso não vai acontecer, quando nós morrermos, quando nós falecermos, não vai sobrar nada que a gente possa levar para o céu, a não ser as boas obras que nós fizemos aqui nessa terra, juntamente com a nossa fé, que agradaram a Deus. Aquela mulher, ela olha para trás, porque o seu coração estava naquele lugar. Aquela mulher, ela olha para trás, o anjo disse assim: olha, corra, corra nas campinas, fuja, não olhe para trás. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, no meio da jornada, no meio da caminhada, ela está caminhando em direção à salvação. Ela iria ser salva. Ela está caminhando juntamente com seu marido, indo com suas filhas, a família inteira sendo salva. Ela está caminhando juntamente com ele, e a Bíblia diz que ela, no momento, as coisas começaram a bater no seu coração. As coisas começaram a entrar no seu coração. Eu tenho muita coisa, eu estou deixando amiga, eu estou deixando pessoas que eu conheci, eu estou deixando ali meu carrão, eu estou deixando ali as minhas coisas, os meus negócios, tudo está ficando naquela cidade, e vai ser tudo destruído. Isso não pode acontecer. E o coração dela foi se enchendo das coisas que estavam lá em Sodoma. E a Bíblia diz então que ela estava caminhando, ela para no momento e olha para trás da destruição. Ah, Sodoma, você está sendo destruída. As minhas coisas todas estão aí contigo. A Bíblia diz que aquela mulher ficou então, se transformou em uma estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava naquilo, e aquilo que estava lá já tinha entrado no coração dela. A maior dificuldade que nós temos não é quando nós estamos participando de festinhas no mundo, não é quando nós estamos bebendo um copo de cerveja, um copo de vinho, não é quando nós estamos fazendo isso. Não, isso não tem problema, entre aspas. O problema é quando estas coisas começam a entrar no nosso coração também. O problema é quando o diabo vê estas pequenas brechas e começam a colocar o seu pé naquelas pequenas brechas. O diabo não olha para as coisas que eu sou forte, nas coisas que você é forte. O diabo, a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Procurando alguém para que possa tragar. Ele não vai se preocupar naquilo que eu sou forte, não. Ele vai se preocupar naquilo que eu sou frágil. Ele não vai bater aonde está coisa forte, mas ele vai bater aonde tem rachaduras, trincas. Coisas pequenas que talvez você fala, isso não atrapalha em nada a minha vida espiritual. Talvez não atrapalhe a sua vida espiritual agora, mas sem você saber, as pessoas que estão do seu redor estão sendo contaminadas pelo seu exemplo ruim. As pessoas que estão próximas de você estão sendo contaminadas com aquilo que você fala uma coisa e vive outra. O coração daquela mulher estava cheio do que tinha naquela cidade. Entrou no coração dela, sem ela querer. Aquilo entrou no coração dela, e é por isso que ela olha então para trás, porque ela estava perdendo aquilo que ela construiu. O que nós temos construído na nossa vida, que não nos faz olhar para trás novamente? Eu construo a minha vida daqui para frente. Aquilo que passou vai servir simplesmente de alguma coisa que vai me servir de exemplo, não que eu queira mais voltar lá atrás. Eu tenho saudade, tenho muita saudade dos meus amigos. Dos meus amigos do tempo que nós jogávamos bola, do tempo que fazia coisas lá na Tele Goiás, na época de 80, alguma coisa ali. Eu tenho saudade. Eu sinto falta às vezes daquelas amizades que a gente podia rir, sentar, conversar, sorrir, bater papo, falar. Sinto saudade.
Eu tenho 23 anos de crente. 23 anos de crente. Eu nunca mais fiz as mesmas coisas que eu fazia antes no meu passado. A minha saudade são dos meus amigos que eu tinha. Eles hoje não quiseram, a maioria não quiseram, alguns estão, graças a Deus, conseguimos ganhar alguns para Jesus. Alguns deles hoje fazem parte da família de Deus, conhecem a Deus. Mas eu não tenho que sentar novamente a fazer as mesmas coisas que eu fazia 20 anos atrás, para me falar assim, não, eu vou ganhar os meus amigos, não. Não, isso não tem importância. Eu fiquei livre da bebida, Deus me libertou, me salvou, me tirou do mar de lama, me arrancou com mão forte de lá. Eu não vou dizer, que é isso? Isso não me faz falta. Eu não vou dizer, isso aqui para mim não me contamina. Eu não vou dizer, uma coisinha a mais, isso não faz diferença alguma, não. Sabe por que faz a diferença? Faz sim diferença. A minha filha, o meu genro, o meu filho, a minha nora, a minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, vocês que são ovelhas, que fazem parte desse pastoreio, ninguém eu posso achar que está olhando, mas todas as pessoas estão sabendo, e eu sou exemplo para as pessoas, então eu quero continuar sendo exemplo das pessoas que estão próximas de mim. Eu quero servir de exemplo. A Bíblia diz que aquela mulher perdeu tudo, o seu tesouro. E às vezes nós temos ajuntado algumas coisas que fazem parte do tesouro e que nós não queremos perder. A Bíblia diz que não ajunteis tesouros aqui na terra, o quê? Onde a traça e a ferrugem hão de comer. Não é isso que a Bíblia diz? Mas ela diz assim, olha, mas ajuntei antes tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão conseguirá fazer com que isso suma, que corroa, que corrompa, nada. Porque ela diz assim, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Se você não tivesse coisa alguma hoje, nada, se a sua vida financeira fosse zero, se você ganhasse, todas as pessoas, se ganhasse um salário mínimo, ou metade de um salário mínimo, o que seria a sua alegria? O que seria a minha alegria? O que seria a nossa alegria? Aonde estaria a nossa alegria? Aonde estaria a nossa alegria? A nossa alegria não tem que vir de coisas materiais, mas a nossa alegria tem que vir de dentro da nossa alma, do nosso coração, sabendo que em nós habita aquele que tudo faz, tudo pode, tudo realiza em nós. Levante as suas mãos para o alto e dê um brado de vitória, glorifique ao Senhor. Aleluia. Filhos, tenham as suas próprias experiências com Deus. Filhos, tenham as suas próprias experiências com Deus. Os meus filhos foram criados no Evangelho. Foram criados, sim, deixamos de muitas coisas, abandonamos muitas coisas, abdicamos de muitas coisas. Trocamos de colégio quando era necessário trocar de colégio. Trocamos de amizade quando era necessário trocar de amizade. Trocamos de roupa quando necessário era trocar de roupa. Tiramos carro quando necessário era tirar carro. Fizemos tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, no coração da minha esposa, para que um dia nós pudéssemos, quando eles estivessem grandes, porque a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando grande ela não se desviará dele. O meu sonho era um dia
era um dia ver os meus filhos, depois de adultos, eu já idoso de idade, os meus filhos sendo muito melhores e superiores do que a mim, e principalmente na área espiritual. Este era o meu sonho, e o sonho também da minha esposa. Nós podemos hoje, eu dobro os meus joelhos todos os dias, eu dobro os meus joelhos e agradeço a Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é Pai, Ele é aquele que nos embala nos momentos de maior necessidade da nossa vida. Mas filhos, tende a vossa experiência com Deus. Comer o pão da vida é bom, comer o maná é bom, mas esse maná tem que ser feito diário, todos os dias. Não adianta, meus filhos não vivem da minha experiência, eles olham para o meu exemplo, mas eles vivem da experiência deles. Eu nunca levantei em igreja alguma, com o pastor Salmo, pastor Gentil, no qual muitos anos, fiquei 18 anos, lá na igreja. Eu nunca levantei, o pastor Gentil corrigia meus filhos, corrigia Murilo, corrigia Marília. Nunca levantei contra, apoiava. Nunca fui de chegar no gabinete de pastor, falando, pastor, eu era vice, lá no pastor Gentil durante muitos anos, eu era o co-pastor dele, muitos anos. Nunca cheguei no gabinete dele para conversar, dizendo, pastor, eu quero que o senhor coloque o meu filho ou a minha filha para fazer determinada coisa aqui, quando eles não tinham a capacidade espiritual de fazê-la. Não. Aqui na igreja nunca cheguei no pastor Salmo, dizendo, pastor Salmo, coloca a minha esposa, coloca minhas filhas, coloca o meu filho, me coloca em determinado lugar. Nunca. Nenhuma vez, nenhuma única vez. Por quê? Porque eu quero que eles tenham a experiência deles. É como se eu pegar uma lagarta que está ainda em pupa lá, faltando 15, 20 dias para nascer, para transformar, para fazer a metamorfose completa. Eu pego aquela lagarta e para ajudá-la, eu vou arrancando ali aqueles locais, que está atrapalhando eles, e tiro aquela lagarta pensando que eu estou fazendo uma grande ajuda. Na realidade eu não estou ajudando em nada, eu estou atrapalhando, porque aquele bichinho nunca vai chegar a ser borboleta, mas ele vai morrer no meio do caminho. O que nós pais temos que fazer para os nossos filhos? Lembrar da mulher de Ló. O que você tem que dar exemplo para os seus filhos? Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher que viveu uma falsa espiritualidade, que conheceu o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Mas uma mulher que não teve a capacidade de ter uma experiência pessoal com seu Deus. Por que o sal? Por que ela foi transformada em sal? Sal fala de esterilidade, fala de falta de frutos, fala de coisas supérfluas, que não tem valor, que não tem nada. Mas nesta noite aqui o Senhor quer fazer com que cada um de nós, eu e você, possamos sair daqui dizendo, Deus, eu quero cada vez mais ser frutífero, eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida mudada, eu quero algo novo no meu coração, eu quero um projeto que encha a minha vida, Senhor, algo que venha do céu. Eu não quero pensar simplesmente em coisas materiais, mas eu quero pensar naquilo que vem da Tua presença. Eu não quero olhar com os meus olhos, mas eu quero que os olhos que estão habitando em mim, o Espírito Santo de Deus, me conduza para os lugares aos quais eu devo ir. Vamos ficar de pé. Muitas pessoas não estão morrendo como aquela mulher. Muitas pessoas não estão morrendo como aquela mulher de Ló, que nem o nome dela não se fala na Bíblia.
Mas pessoas estão ficando paralisadas, como estátuas de sal. Pessoas que um dia tinham alegria de vir à igreja, hoje estão estátuas. Pessoas que cantavam louvores para o Senhor, faziam teatro, faziam outras coisas na casa de Deus, hoje estão estátuas de sal. Pessoas que cantam louvores, nada sentem. Pessoas que ouvem testemunho, nada sentem. Pessoas que ouvem uma palavra de Deus, nada sentem. Porque estão estéreis. Não é esterilidade no exterior, não. É uma esterilidade que ninguém vê, só você sente. É você está sentindo talvez nesta noite isso. Gente, eu estou estéril e eu não estou sabendo. Mas a Bíblia está dizendo e nos avisando. Jesus disse, Jesus quer que toda a igreja dele, um dia ele vai voltar. Não é para buscar uma igreja bagunçada. Não é para buscar uma igreja que está dentro de 4 paredes. Não é para buscar uma igreja que tudo pode, tudo acontece. Estou nem aí. Mas Jesus vai voltar para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja que não se contaminou com a mulher de Ló. Uma igreja que passou pelo mundo, passou pelo Egito, teve provas, teve lutas, teve dificuldades, mas elas não tiraram o olho de Canaã. Uma igreja que passou pelo deserto em direção a Canaã, mas elas olhavam do lado, elas não estavam sozinhas, elas viam a mão do Todo-Poderoso segurando nas mãos dela, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou contigo. O deserto é grande, o deserto é quente, o deserto é causticante, mas eu vou te carregar nos braços e nós vamos sair do lado de lá. Compensa ser crente. Compensa ser crente em Jesus Cristo. Compensa pagar o preço. Compensa ir para o céu, morar a eternidade com Deus. Jesus não estava falando isso aqui para os fariseus. Ele estava falando para os seus discípulos, seus amigos, seus companheiros. Lembre-se da mulher de Ló. Eu quero orar nesta noite. Quero orar nesta noite. Eu quero orar primeiro por você que quer ter uma experiência transformadora com Deus. Você que acredita que através da fé o seu caminhar é capaz de mudar. Você que acredita que você pode estar bem, pode ser um bom cristão, mas talvez você não esteja no lugar que Deus quer que você esteja ainda. Você que quer fazer com que os projetos de Deus se cumpram mais na sua vida, eu quero orar por você. É você que é alvo desta oração. Eu coloquei palavras no meu coração, o pastor Salmo me ligou essa noite, já quase na hora de dormir. Eu coloquei palavras no meu coração hoje, depois da escola dominical, que eu fui para casa. Palavras assim, palavras assim, palavras assim. E aquele negócio não batia no meu coração. E eu fiquei lutando com Deus. Eu não sei se a palavra foi ideal, não sei se foi bem anunciada, pregada, mas uma coisa eu sei, Deus está nesse local e Deus quer fazer na nossa vida algo sobrenatural, isso eu sei. Então vem aqui à frente, você que quer ver a sua vida transformada, você que quer ter um futuro melhor da parte de Deus, quer ver as coisas sendo mudadas,
quer ver com as suas escolhas, que as suas escolhas possam ser mais bem direcionadas. Você tem sede, tem fome de Deus. Você que não tem, às vezes, conseguido chegar no lugar que você, às vezes, tem tentado chegar e não tem conseguido. Vem aqui à frente, eu quero orar com você nesta noite. Pode sair dos seus lugares. As pessoas que querem que Deus faça um renovo na sua vida. As pessoas que querem que Deus, hoje, aqui nesse lugar, coloque o dedo assim no seu coração e diga: haja um coração novo, haja uma nova história, haja uma nova vida, haja uma nova esperança, haja um sobrenatural agindo. Você que está cansado de olhar com os olhos naturais, como Ló olhou e andou para os lugares errados, mas você quer ter uma visão espiritual diferente, vem aqui também, eu quero orar com você. Não fica com vergonha e não fica no banco. Aí, se você tem no seu coração esse desejo, vem aqui à frente. Eu estou aqui para isso, para orar por você. Todas estas palavras ditas aqui só tem um significado: se elas atingiram o seu coração, senão não tem valia nenhuma. Foi proselitismo. Pode vir, pode vir. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Xalamanabachara canta labachara mas. Um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus, tu és a nossa esperança, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tu és a fonte, Senhor. Meu Deus, somente o Senhor tem água viva para encher a nossa alma, Senhor. Somente o Senhor tem a água viva, o pão da vida, que pode saciar a nossa fome, ó Deus. Ó Pai, somente o Senhor tem a direção correta, meu Deus, para aquele que está fazendo negócios. Somente o Senhor tem uma palavra correta para aquele que não tem tido sabedoria, Senhor, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, ó Deus, nesta noite. Somente o Senhor é quem tem alvos para estar colocando no coração dos teus filhos nesta noite, ó Pai. Somente o Senhor que tem a chama viva no coração, ó Deus, para atrair-nos para o teu olhar, Senhor, para atrair-nos pela tua presença, ó Pai. Somente o Senhor, Pai, tem nas suas mãos, meu Pai, o toque especial capaz de transformar o nosso viver, ó Deus. Pai, que pessoas aqui sejam transformadas nesta noite. Deus, que pessoas aqui nesta noite recebam um toque especial do Senhor. Deus, aqueles que estão caminhando em direção errada, caminhando com as suas próprias vistas, caminhando com a visão distorcida, ó Deus, nesta noite eu ministro uma cura na visão espiritual delas. Pai, que haja agora uma nova visão, que haja um novo ânimo, que haja um novo mover, que haja, Senhor, uma nova palavra saindo das bocas dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, que haja restauração sendo agora feita dentro dos corações nesta noite, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus, que a tua palavra possa alcançar guarida, Senhor, nesta noite. Deus, que a tua palavra possa alcançar um coração com sede, um coração com fome. Deus, um coração que tem vontade, um coração que almeja, Pai, nesta noite. Ó Deus, eu quero ministrar a esses, ó Deus, dizendo que algo novo, Senhor, algo novo possa acontecer nas suas vidas, algo de novidade
possa acontecer no seu viver, no seu caminhar. Ó Deus, eu ministro sobre a vida dos teus servos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o pecado, ó Deus, que o pecado não terá palavra final na vida de nenhum deles, em nome de Jesus. Mas sede fortalecidos na força do poder do Senhor Jesus nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Que haja, Deus, corações novos, que haja corações sedentos, que haja local onde o Senhor possa achar guarita, que o Senhor possa transformar e mudar. Corações de pedras sejam agora despedaçados, corações de pedras que sejam agora quebrados. Deus, corações de pedras que sejam agora arrancados agora, em nome de Jesus. E coloca um coração novo, Senhor. Um coração que saiba perdoar, um coração que saiba amar, um coração que saiba receber a Tua palavra, Senhor, deles. Eu oro nesta noite, ó Deus, dizendo: Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, que aqui vieram, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.